Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. O ano de 2020 tem sido um ano difícil, o que não é novidade para ninguém. E apesar de todo mundo ter se acostumado com o tal novo normal, ninguém ainda sabe ao certo o que o futuro próximo nos reserva. Nos mercados, claro, a incerteza sempre se traduz em volatilidade. Depois dos tombos dos primeiros meses e da recuperação parcial dos meses seguintes, os mercados estão um pouco mais calmos, mas ainda muito vulneráveis. Parte disso por conta das incertezas, mas ainda potencializado pela alta liquidez que intensifica a dança das cadeiras a qualquer possibilidade de mudança de cenário. A segunda onda da Covid-19 na Europa e os números insistentemente ascendentes nos Estados Unidos têm sido o grande fator de incerteza. A proximidade de uma vacina, portanto, deve ser o grande impulsionador dos mercados. Apesar de tantas notícias promissoras em relação aos testes, a logística e a dinâmica da vacinação ainda são incertezas e não existe muita expectativa em relação à imunização em massa. Quais as projeções econômicas para os próximos meses? O que esperar daqui para frente? No programa de hoje, Silvio José Ferreira, empresário e consultor empresarial, e Simon Hill, especialista em comunicação e consultor de empresas. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, está no ar o Jornal 360 aqui na TV Poços, nessa quinta-feira, 10 de dezembro. Chegando aí no finalzinho do ano e a gente tem muita coisa para conversar com você, projeções econômicas para 2021 e é claro, como é que você pode turbinar suas vendas agora para final de ano, né? Aquele finalzinho que você precisa aí acertar o seu caixa quanto der para você fechar as contas desse ano e respirar um pouco mais aliviado para 2021. E quem senta aqui no nosso sofá mais uma vez, ele já esteve aqui com a gente, por sinal foi um excelente programa e eu estou muito feliz dele estar de volta. O Simon Hill. Esse nome de artista, né, Simon? Oh, muito obrigado. Seja bem-vindo, coisa boa te receber. Obrigado, Carol. Sempre um prazer estar aqui com você, sempre muito gentil comigo. Você vai ser um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores também. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, gente, viu, Simon? A gente sabe que dezembro é uma loucura, né, gente? Todo mundo aí naquela correria. Eu sempre sou muito grata aos nossos convidados que gentilmente abrem espaço na agenda para vir aqui contribuir, colaborar com muito conteúdo para a gente. Então eu vou começar aí contando aquela historinha que todo mundo já sabe, né? Que tem muita gente, tem uma grande ideia que decide abrir a empresa. Aí confia no seu produto, no seu serviço, que sabe que é bom, mas quando o sonho de ser empresário se torna realidade, a pessoa percebe que não é bem assim, tem alguma coisa errada. Os clientes que a pessoa esperava, né, que a empresa esperava receber, não estão lá. E isso também não vai melhorando ao longo do tempo. E eu já vou começar assim no peito, hein, Saúl? Diz para mim aí, que tipo de estratégia você acha que pode ser usada num momento como esse, não só para atrair clientes, mas como para aumentar vendas? Perfeito. Você tocou num ponto interessante, Carol. Sempre que a gente fala de abrir uma empresa, eu costumo brincar que são 4 pilares. Um deles é vendas, depois finanças, gestão de pessoas e processos. Se eu descuidar dessas 4 coisas, o meu negócio ele vai sofrer. Então, às vezes, o empresário tem uma ideia, né? O empreendedor tem uma ideia de negócio e ele conversa bastante, ele procura informação no mercado, ele conversa com os seus possíveis clientes, potenciais consumidores da sua empresa, só que depois que ele abre a empresa, ele esquece de conversar com o cliente. E aí ele vai perdendo essa conexão. Entendi. Ele vai se desconectando de quem alimenta a empresa dele todos os meses. Então, a primeira estratégia, né, que todo empreendedor, todo empresário, em momentos de crise, precisa desenvolver, é uma estratégia de comunicação com o seu cliente. Se eu perder essa conexão, se eu esquecer que eu preciso atender o cliente com qualidade, que eu preciso satisfazer a necessidade dele, que eu preciso ajudá-lo a resolver um problema, as minhas vendas vão ir mal. Isso tem a ver com o que a gente tem escutado muito sobre a experiência do consumidor? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de experiência do consumidor, a gente está falando de um conjunto de coisas
que ele vivencia quando tem contrato com a nossa empresa. Quando ele vai lá para ser atendido, quando ele vai buscar, de repente, uma peça de roupa, quando ele está querendo buscar um serviço ou um produto. Então, aquele conjunto de experiências determinam, né, aquelas vivências que ele tem na nossa loja, determinam o que é ou não uma boa experiência de compra. E você acredita, Simon, que o comportamento do consumidor, ele tem transformado o varejo? Porque as coisas mudaram um pouco na pandemia, né? Sim, a gente viu uma inversão aí de valores, de empresas que olhavam para o consumidor e só viam um cifrão, né? Passaram a enxergar que não é bem assim. Vai de encontro exatamente com o que você falou. Tem que conquistar o cliente, tem que conversar com o cliente, tem que botar ele no colo, literalmente, né? Sim, então você acha que o consumidor ele tem essa tem um peso dentro do que está acontecendo, dessa transformação? Sem dúvida. Eu fiz um curso na semana passada, né, para um grupo de 40 vendedores, isso via internet, né, em função da pandemia, online. Foi uma aula online, e uma coisa que eu deixei muito claro, se você quiser vencer ou pelo menos resistir ao e-commerce, você vai ter que melhorar a qualidade do seu atendimento presencial. O comportamento do consumidor mudou em que sentido? Se hoje eu tenho a dificuldade de estar presente na loja física, mas posso comprar com 30% de desconto no site da mesma empresa, da mesma loja, o que vai fazer essa diferença é o atendimento de qualidade. Então, essa mudança no hábito de consumo por parte do cliente já está forçando, né, as empresas a melhorar a qualidade do atendimento, né, um atendimento com energia, um atendimento de gente viva, né, com alto astral. Disso, de gente viva, gostei dessa palavra, gostei disso. Certo? Tá certo? É o que vai fazer a diferença entre a loja física e o e-commerce. Porque, vamos lá, se eu vou na loja e o vendedor é mal educado, é chato, né, tem maus hábitos. E tem muito, hein? E tem muito. Tem muito. Infelizmente tem muito. É claro que da próxima vez eu vou procurar na internet antes. Então, o que faz a pessoa tolerar determinadas condições adversas, né? E aí vamos lá, né? Tributação, uma vez que o produto entrou na sua empresa, no nosso estado, por exemplo, o tributo já é maior, tem o desgaste do frete, tem a manutenção da loja, tudo isso compõe o preço de venda final do produto, que é o que dá essa diferença aí de 25%, 30% mais barato no site do que na loja física. Então, o vendedor, aquele sujeito que está lá na ponta fazendo o atendimento, ele tem que demonstrar uma capacidade superior. Ele é o diferencial. Ele é o diferencial. Ele é a cara da empresa naquele momento. Se eu não tiver essa percepção na minha empresa, eu não vou preparar os meus vendedores para isso. Com certeza. E como é que a gente aumenta as vendas? Você comentou desses pilares estratégicos, né, quando a gente fala em empreender e montar um negócio. E neste momento, quem já está aí no mercado, né, tivemos aí uma Black Friday bem miudinha, bem razoável, claro, né, tudo que tem acontecido. Depois a gente teve um início de dezembro, que geralmente é um mês que dá aquela alavancada nas vendas, que conversando aí com algumas pessoas também foi aquém do que se esperava, muito aquém do ano passado. Também a gente entende do período, do momento. Então, para esse empresário que nesse momento precisa daquela empurradinha final, você pode dar umas dicas de como é que ele pode aumentar essas vendas? Sem dúvida. A primeira delas, reúna a sua equipe, chame a sua equipe e explique o momento que você está passando. Eu costumo dizer que a verdade engaja muito mais do que o pano quente. Então chama a equipe. Falou, gente, o nosso momento é esse, as nossas metas são essas. Em relação ao ano passado, a gente está com X de queda, ou estamos perto, estamos devendo X de meta. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Abra o coração para a sua equipe. Explique o momento que você está vivendo. Segunda coisa, fortaleça a necessidade, reforce a necessidade de atendimento excelente ao cliente. A experiência de compra do cliente, Carol, está diretamente vinculada a como ele é recebido. Né? Eu disse ainda há pouco, assim, gente com alto astral, com energia, com brilho no olho, né? Gente viva. O atendimento ele precisa de energia, alegria de viver. Ainda mais nesse momento, né? Que as pessoas já estão assim um pouco mais debilitadas mentalmente, de saúde, ansiosas com tudo que está acontecendo no mundo. Então, penso eu, sabe, que se você chega num local que você é extremamente acolhido, a tendência é que você volte, que você propague, que você divulgue. Exatamente, não é isso? Exatamente. Uma terceira dica aí, olha, desenvolva o hábito de pegar o contato do seu cliente.
Ah, não, mas o meu cliente aqui já está cadastrado, então mantenha esse cadastro atualizado. É número de WhatsApp, é perfil no Instagram. Para quê? Para reforçar a presença da marca, da sua empresa, na cabeça desse consumidor ao longo do tempo. Hoje o mundo mudou, você vai ter que usar estratégias de marketing social, né, ou mídia digital, como alguns gostam de chamar. Para quê? Para fazer com que esse cliente não esqueça do seu negócio ao longo do tempo. Então, vendedor preparado, bom atendente, que faz um atendimento acolhedor, ele tem condições de fazer esse trâmite, né, de pegar um WhatsApp para mandar uma oferta, para fazer um pós-venda mais dedicado ali àquele cliente especificamente. Que a gente quase não vê acontecendo pós-venda. Muito raro, é muito muito raro. E a gente muito sabe a raro. importância de um pós-venda. Eu costumo dizer, né, nos meus treinamentos o seguinte: quando a gente fala de pós-venda, quando você fecha uma venda, na verdade você abriu um relacionamento. Ótimo, e é verdade. Então a venda nunca acaba. Você fechou a venda, o cliente passou no caixa e pagou, inicia-se um relacionamento novo com ele. Então, eu costumo dizer, até, né, se você me permite... Fique à vontade. Nós vamos ter na próxima semana, do dia 14 ao dia 18... isso é muito bom. Uma segunda série aqui na TV Postos, dessa vez com 5 episódios, com o tema Como Alavancar as Suas Vendas. E eu disse, né, no último episódio em que a gente trabalha o tema do pós-venda, que é fundamental que a empresa preocupe-se com o problema do cliente. Então, todo cliente, quando vai procurar um produto ou um serviço... Sim. Ele tem um problema, ele tem uma necessidade que ele quer resolver. Aí você vai lá, faz aquele atendimento, faz a venda e esquece de perguntar se depois aquele problema que ele tinha no começo foi resolvido. Isso é um erro gravíssimo que muitos vendedores cometem por falta de preparo. O cliente compra de você, o cliente compra de você, leva o produto e você não pergunta se o problema dele foi resolvido. Se você me permite, eu só vou acrescentar a sua segunda temporada, gente, que é imperdível, tá? Porque são 5 episódios que vem aí, com dicas valiosíssimas de vendas, de motivação da sua equipe, um treinamento que você pagaria para fazer com um profissional aqui como o Simon, e a TV Postos, em parceria com o Simon, estão disponibilizando de maneira gratuita para você. Então, assim, não perca a oportunidade de assistir esses episódios, segunda a sexta, né, Simon? Depois do Telefatos, terminou o Telefatos, que eu sei que você assiste, você já fica aí grudadinho na TV para acompanhar, porque é muito importante, especialmente neste momento. Eu sempre falo assim, ó, vai assistir alguma coisa de treinamento, já vai com papel e com caneta para anotar, né? Exatamente. Não perde de anotar, não. Eu tenho certeza que pode ser, num desses momentos, que você vai ter um insight, fala, poxa, era isso que me faltava. É muito interessante isso, porque quando a gente fala de alavancar vendas, a gente tem que entender o poder de uma alavanca. São pequenos ajustes que você faz no ponto certo que maximiza resultado. Então a gente fala de estratégia, né, comercial, de estratégia de vendas, são coisas pequenas, são ajustes. Você não precisa revolucionar a maneira como você faz atendimento. Não, é colocar o sorriso no rosto. Em tese, o cliente não paga pelo seu sorriso, pela sua alegria, pelo seu alto astral. Ele está pagando o preço do produto. Mas se não tiver o sorriso, ele sente falta. Se não tiver boa vontade, ele sente falta. Acha caro o produto. Se não tiver disposição, ele acha caro. Com certeza. Então ele não está pagando pelo seu sorriso, mas sem o sorriso, ele fica triste, ele sente falta. Sem dúvida. Sabe, você citou a respeito do empresário conversar com a sua equipe, de trazer a verdade. Você acha que a competitividade ela é saudável nas vendas? Sem dúvida, o vendedor, por definição, ele tem que ser competitivo. Porque na competição tem um elemento que às vezes a gente acha que é feio, que é a chamada ambição. A palavra ambição vem do latim ambire, que significa mover-se livremente. Sujeito ambicioso, Carol, é aquele que busca os seus objetivos. E ele vai atrás daquilo que ele quer. É a pessoa obstinada, a pessoa determinada. Então, o vendedor que não gosta de competição, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque ele não vai fazer o básico de um processo de vendas. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista, antiga já, do Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol. Famoso CR7. O CR7. E aí ele estava dizendo assim, olha, que ele treina muito o básico. E ele repete o treino básico. São os fundamentos do futebol. Ele falou assim, eu quero atingir recordes, eu quero ser um grande jogador, não tenho dúvida de que já estou na história do futebol, ele diz, porque eu faço o básico bem feito. A competitividade dele vem disso, de repetir o básico. Às vezes o vendedor quer enfeitar demais
E esquece de fazer uma boa prospecção. Esquece que a prospecção nem sempre tem a ver com encontrar novos clientes. Às vezes é encontrar mais oportunidades de venda para o mesmo cliente. Esquece de fazer uma boa visita, um bom atendimento. Na hora de fazer a oferta, faz assim, esse preço aqui é tanto, né? Com toda aquela negatividade. Não tem habilidade de lidar com objeções. Né? Às vezes faz tudo belezinha, faz uma boa apresentação, mas na hora do fechamento o vendedor amarela. Nossa, Sam, você já falou tanta coisa importante aí, eu espero que você traga tudo isso na temporada. Você falou aí de fechamento, de objeções, tem de prospecção, tudo lá, você falou de tantas coisas. Episódios de 1 a 5, a partir de segunda-feira, dia 14. Você falou de coisas importantes quando a gente fala de venda. E eu assino embaixo do que você falou, né? Às vezes a gente fica querendo assim, né, buscar high-tech, coisas mirabolantes e o básico que a gente bem feito, a gente não consegue fazer. Não, você não precisa de um CRM muito complicado, não. Você não precisa de um software de gestão de vendas. Não, você tem um WhatsApp aí. Todo mundo tem. Então, se você quiser, de fato, chegar mais perto do seu cliente, fazer um atendimento diferenciado, atencioso, como você mencionou ainda há pouco, basta que você seja uma pessoa que está prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. Né? Então, se você que está aí nos assistindo, né, já percebeu que tem muita coisa aí no mundo das vendas que você precisa desenvolver, eu acho que você é um grande candidato a acompanhar essa série. São 5 episódios, episódios curtinhos, né? Logo após o Telefatos, a partir da próxima segunda, dia 14. Mas te ouvir pode ser até longo, viu? A gente gosta, te ouvir é fácil. Te ouvir é fácil. Obrigado. Te ouvir é fácil, sabe? Sabe, você falou de prospecção, então aqui eu vou colocar quantidade vezes qualidade, quando a gente fala aí de vendas, levando mais dicas para você em casa. Então, o sucesso da prospecção não está ligado à quantidade de clientes. Não. Não está necessariamente ligado. Não. Quer dizer, aquela pessoa, ela tem sucesso porque ela prosperou, ela captou muitos clientes. Não tem a ver com isso. Não. Então, não tem a ver com quantidade e qualidade. A gente vira para qualidade, é isso? Exato. Me explica, Exato. Vamos lá, deixa eu entender. É porque a quantidade sempre vai estar vinculada à capacidade do vendedor. Certo. A quantidade, ela faz diferença quando o assunto é proposta, oferta. Agora, na prospecção, você tem que, obviamente, nichar, né? Você tem que escolher dentro de um mercado quem são os clientes que mais lhe interessam e que você vai ter condições de acompanhar, de cuidar. Né? A gente tem que ter esse conceito de cuidar de um cliente, cuidar de uma determinada conta. Aquele cliente que está na sua carteira, que está ali nos seus contatos, você tem que cuidar dele. E esse cuidado toma tempo. Então, é mais importante você prospectar qualidade do que ter muitos clientes. É claro que com o passar do tempo, a sua base de clientes vai aumentando, isso é natural, ela tem que aumentar, né? Porque existe uma coisa que é o chamado ciclo de compra. Então, às vezes, o cliente ele não vai comprar de você todos os meses, então precisa renovar mesmo essa carteira. Mas sempre que a gente fala de prospecção, é isso, oportunidades novas nos mesmos clientes e novos clientes, clientes entrantes. Se você fizer esse equilíbrio, você vai ver que não vai haver dificuldade em conduzir um processo de vendas tranquilo. E como é que a gente alinha o perfil dos clientes com o perfil dos vendedores para ter aí um melhor resultado de vendas? Perfeito. O melhor cliente, Carol, é aquele que tem 3 coisas. O cliente ideal, aquele que gosta de você, quer o seu produto e pode pagar o seu preço. É o que todo mundo quer, né? Ele gosta de você, busca, ele gosta da sua presença. Sem dúvida. Ele precisa do seu produto ou serviço e ele pode pagar o seu preço. Esse é o cliente que você tem que buscar na prospecção. É claro que às vezes você vai ter um cliente que tem 2 coisas só. Ele gosta de você e precisa do seu produto. Então, o aspecto preço, você vai demandar um pouquinho mais de habilidade de negociação. Tem outros clientes que precisam, né, do seu produto e eles podem pagar o seu preço, mas ainda não te conhecem. Então, você vai ter que desenvolver a sua habilidade, né, de abordagem, de apresentação, para você poder quebrar essa resistência inicial. Mas esse é o cliente ideal. E quando a gente lembra disso, né, cabe lembrar também daquele conceito de persona. Qual é a persona ideal? É aquela que se parece com você. Se você fizer aí um apanhado pelos seus principais clientes, você vai perceber que são clientes que têm assim, uma similaridade, uma semelhança com a sua personalidade, seu jeito de falar, sua maneira de vestir. Esses são os principais clientes que você tem que buscar.
os clientes mais fáceis de atender. Em relação à percepção de valores, Simon, eu sei que existe uma dificuldade muito grande das pessoas aumentar essa percepção de valores para não precisar ficar aí fazendo leilão de preço, leilão de desconto no final. Isso eu vejo que é uma grande dificuldade, agregar valor a um produto, especialmente aqueles que apresentam um ticket médio mais alto, né, do que a maioria dos produtos. Como é que a gente faz isso? Perfeito. Na venda grande, Carol, o que a gente tem que concentrar? Na satisfação da necessidade do cliente. Existem clientes que eles sabem que tem um probleminha lá na empresa dele, na propriedade dele, na loja dele, mas esse problema ele precisa ser explicitado, ele precisa ser aumentado na cabeça do cliente. Quanto mais eu amplio o problema na cabeça do meu cliente, mais fácil vai ser para ele perceber valor na minha solução, no meu produto, no meu serviço. Então, principalmente em vendas com ticket médio mais alto ou a tal da venda grande, né? Então, a gente não vende produto, a gente vende uma solução, é isso? Sempre uma solução. Mas é interessante você falar isso, né? Porque a palavra solução, ela está desgastada. Hoje você tem que focar no problema do cliente. Certo. Então, se você quer ser um bom vendedor, qual é o problema que você resolve? Essa é a pergunta-chave da noite, Uma né? boa pergunta. Uma boa pergunta. Se façam essa pergunta aí em relação ao seu serviço e aos seus produtos. Exato. Pessoal. Você quer ser um bom vendedor? Beleza. Qual é o problema que você resolve? Eu resolvo o problema de manutenção predial. Perfeito. Então, toda a sua conversa tem que ser em cima desse problema. Entendi. Para explicitar, tornar claro, maior o problema que o seu cliente tem e que você resolve. Isso aumenta a percepção de valor, assim, de uma forma fantástica. E aí você consegue colocar o preço, sem precisar ficar negociando desconto, isso e aquilo. É o preço justo, né? Exato. Preço justo. Vamos falar dessa revolução que a gente tem acompanhado, inclusive fizemos um programa falando sobre isso, revolução de pagamento, sabe, como cashback, o Pix, que acabou de chegar por aí. O que muda para as vendas? Olha, a coisa se tornou muito mais dinâmica, né? Hoje você tem que ter aí uma base tecnológica muito forte, você tem que estar familiarizado com essa linguagem e, é claro, né, você tem que ter mais essa oferta, mais essa facilidade para oferecer para o seu cliente. Então, você acha que é bem-vindo esse momento? Sempre, essa sempre revolução é bem-vinda. Sempre bem-vindo. E alinhado a isso, você acha que é importante, faz a diferença investir em tecnologia? O empresário investir em tecnologia. Gente, não que não seja possível sem, né? Mas investir em tecnologia ajuda, de repente, aí a otimizar, né? Gastos, vendas, enfim. 25% dos clientes são inovadores. É aquele perfil que gosta do novo. E ele vai visitar a sua loja para ter coisa nova lá. Sim. E ele vai fazer post no Instagram, ele vai marcar a sua loja, falar, olha, eu vim aqui na loja tal e fui atendido com tal tecnologia, certo. Vocês não têm ideia de como é bom e não sei o quê. Então, 25% dos clientes são inovadores. É claro que se destes 25% que estão no mercado, né, grande parte for o seu público, você tem que ter tecnologia para atendê-los. Né? Então, tudo parte daquele ponto que nós falamos no começo. Conheça o seu cliente, saiba o que ele quer, saiba o que ele valoriza. Muito bom. Eu quero falar de futuro do varejo, mas antes, eu sei que muita gente já recebeu aí a primeira parcela do 13º e vão receber aí a segunda. E aí eu queria te perguntar uma coisa, neste momento, na sua leitura deste momento econômico do nosso país, já a gente vai falar um pouquinho mais de economia, você pode dar uma dica deste momento do 13º, o que fazer, se é o momento de pegar o 13º, pagar a conta ou não, o momento pega esse 13º e guarda, o que você acha? Tá bom, excelente pergunta. Por definição, você deveria ter o hábito de poupar. Poupar para investir. Né? Mas a ideia do investimento ainda é algo recente para o brasileiro. Muito. A tentação de ir lá e gastar é muito grande. Ainda vai final de ano, Todo mundo né? tem isso, né? Mas é um ano atípico, né? Exato. Então, resista ao desejo, né, de gastar dinheiro para tentar satisfazer uma necessidade emocional. Foi um ano muito difícil, eu passei muito apertado, eu mereço. Não, poupe o seu dinheiro, use-o com sabedoria, gaste, né, de maneira prudente, porque a gente realmente não sabe, né, até que ponto a gente vai passar aí por esse período aí de turbulência econômica. A gente não sabe se essa retomada ela vai permanecer, né? O que a gente sabe é que vai demandar muito trabalho, muito esforço e ter uma reserva de emergência sempre é bom.
traz essa segurança, né? Essa tranquilidade. Deixa eu fazer um giro de notícias, cheio de notícias, né? Nacionais, mundiais, e eu volto aqui com mais umas perguntinhas para encerrar aqui com o Sam, enquanto a gente toma uma aguinha. Gira aí pra gente. O Brasil tem o primeiro caso de reinfecção de Covid-19 confirmado. A paciente, uma médica de 37 anos, foi infectada por 2 linhagens diferentes de vírus. Estados Unidos processam Facebook por anos de práticas monopolistas. Processo busca soluções que podem incluir a venda forçada do WhatsApp e Instagram. Bolsonaro demite Marcelo Álvaro Antônio do Ministério do Turismo. Ex-presidente da Embratur, Gilson Machado, assume o cargo. MEC altera cronograma. ProUni e FIES terão inscrições antes da prova do Enem. Quem fizer Enem pela primeira vez em 2021 só poderá concorrer às vagas dos programas do segundo semestre. Sob pressão, Pazuello diz que vacinação contra a Covid pode começar em dezembro ou janeiro, enquanto o Reino Unido já vacina e São Paulo promete imunizar em janeiro. O governo federal não apresentou o plano de vacinação. Muito bem, gente, reinfecção, né? Todo mundo ficou meio assustado com essa notícia aí de hoje que rodou as redes sociais. Simon, como é que você enxerga o futuro do varejo? Como a gente disse, é um ano atípico, um ano incerto. Você acabou de citar que a retomada depende de vários fatores, inclusive da vacina, né? É um dos grandes fatores. Mas neste momento, o que você enxerga? É uma revolução logística. Tá? Eu acho que qualquer empresa que atue no varejo vai precisar de uma revolução logística e, num segundo momento, de TI. Certo. Tecnologia mesmo. Tecnologia da informação. Por quê? Com o surgimento, né, dos aplicativos para compra, né, e também o e-commerce, a empresa que não tiver um bom controle de estoque, um bom serviço de entrega, uma fluidez na comunicação online, né, um bom serviço de suporte, vai enfrentar dificuldade. Claro que a gente pode pensar isso, né, do ponto de vista de varejo de grandes redes, mas uma loja de roupas... Mas afeta, né, Simon? Qualquer pessoa que comercialize algo pela internet vai ter que dar atenção a isso. Simon, agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa, no bom sentido, tá, gente? Porque eu sei que tem muita gente aqui do outro lado assistindo a gente que tem pensado isso, né? Se eu tenho uma loja física, uma empresa física, eu migro ela totalmente para o online. Ou se eu tenho um valor para investir, eu abro as 2 frentes ou eu abro uma frente e espero para abrir a outra. O que você pode clarear para a gente? Bom, isso varia muito do negócio, né? Da saúde financeira do negócio. Se o negócio tem saúde financeira, faça as 2 coisas. Uma empresa física e um e-commerce. Exatamente. Porque, de qualquer forma, você vai precisar de um estoque. 2 frentes, certo. Vai precisar. Então, eu não vejo sentido em fechar a loja física, que é um canal de vendas também, que pode ser um canal de retirada de produtos, né, para migrar só para o online. Certo. Tá? Mas lembrando, tudo depende da saúde financeira do negócio. Se o negócio já está indo mal das pernas, é importante talvez repensar. Aí cria um outro negócio, constrói uma outra empresa, né, fundamentalmente focada em vendas online, certo? Enquanto ajusta as coisas aqui no offline, né? Se é que podemos chamar assim. Tá? Mas é sempre interessante ter as 2 frentes, até porque os clientes do offline nem todos vão migrar para o online tão rápido assim. E quem está começando pequenininho, eu vejo muita gente, especialmente trabalhando com vendas nas redes sociais, começando aí pequenininho, você acha que vale a pena começar vendendo pelas suas redes, para sentir aí, começar a conhecer seu público-alvo, para depois pensar num segundo momento, investir em trazer aquela lojinha, ou enfim, aquela empresa pequena para a parte física, abrir realmente as portas? Perfeito, muito válido. É uma estratégia muito válida, né? Porque o custo da rede social ele é baixo. Sem dúvida. Relativamente baixo. Desde que seja feito direito também, né? Então é preciso que você tenha, por exemplo, nas suas redes sociais, uma linha editorial clara. Deixa eu dar um exemplo. Se você tem uma loja de roupa, moda feminina e masculina, a tua linha editorial, por assim dizer, na sua loja é moda masculina e feminina. Sim. Não é infanto-juvenil. Concorda? 100%. Nas redes sociais acontece a mesma coisa. Você precisa ter ali uma linha editorial. Do que trata o seu perfil? Seu perfil no Instagram, do que trata? Ele trata de moda? Então você tem aí um público voltado para moda.
Né? Porque o empreendedor, Carol, ele tem que saber o seguinte, nem toda oportunidade é de fato um negócio. Olha, ótima essa sua frase, sabe? Né? Então, Ótima às vezes a essa pessoa fala frase. assim, puxa, tá todo mundo querendo comprar o meu brownie. Eu recebo mensagens no Instagram direto sobre brownie. Peraí, você tem um negócio? Ainda não. É uma oportunidade que piscou aí para você. Então lembra, né? O que faz um negócio acontecer é venda feita, dinheiro recebido, margem de lucro em dia, dinheiro entrou, sobrou para pagar as contas, sobrou para reinvestir. Aí começou né? Lá no finalzinho do túnel, um negócio a aparecer aí. Então use as redes sociais para conhecer o público, para se comunicar com os clientes, para validar a sua proposta de valor. Aí depois você migra para um negócio de verdade. Nossa, excelentes dicas. Aliás, pessoal, não esqueça, especialmente se você está chegando aqui agora, tá? A gente ainda tem a segunda parte do programa, mas que a partir de segunda-feira, logo depois dos Telefatos, às 20h15, tem aí o Simon Hill com a segunda temporada de como ajudar a alavancar as vendas. São estratégias que você vai trazer, né? Exatamente, é isso mesmo. É uma verdadeira consultoria de gestão comercial gratuita que a TV Poços está oferecendo. Muito legal. Né, para os seus telespectadores. Presentão de fim de ano. É um presentaço. Tá? Se você quer, alinhar a comunicação com o seu cliente, melhorar o atendimento, melhorar a capacidade de fechamento, trabalhar pós-venda, conversar de fato com o seu mercado, assista essa série, Como Alavancar Suas Vendas. Ela vai ao ar na próxima segunda, dia 14, até o dia 18, são 5 episódios só, e você vai ter essa oportunidade de alinhar, conversar, criar um plano de fato para o seu negócio, para a sua empresa, para você aproveitar o final de ano, que é um momento já de aquecimento do mercado. Sim, sem dúvida. E bater meta. Bater a meta, turbinata disso aí. Gente, já me avisaram aqui que terminou, mas eu quero uma palavra, sabe? Se você pudesse traduzir em uma palavra tudo o que aconteceu, o que você enxerga como o principal highlight aí dos grandes players para 2021? Mudança. Mudança. Então, as pessoas têm que entender que precisam mudar. Mudar. E assista a série, tá, Simon? Muito obrigada, viu? Eu Gentileza, isso passa tão depressa, né, gente? Obrigado. Quando ele vem aqui, faz assim, o papo é bom, vai fluindo, como ele mesmo disse, vai fluindo. Obrigada, viu? Quero aproveitar e desejar para você e sua família um ótimo final de ano, que a gente tenha em 2021 com muita saúde e prosperidade. Obrigada, Amém. Viu? Muito obrigado, Obrigada igualmente. Sucesso. Muito sempre. obrigada. Muito obrigado pela recepção aqui no seu programa. Sempre muito bem-vindo. Reprisa domingo, 19h30. É bom que você já vai estar quentinho para começar a segunda temporada com o Simon. Vou fazer um intervalo. Você sabe quando eu falo que é rápido mesmo. E volto com o Silvio José Ferreira para a gente fazer aí uma prospecção do cenário econômico para 2021. Até já. Já estamos de volta com o 360. Os bastidores aqui, eu estava animada, viu, gente? Eu gosto de contar os bastidores para os nossos telespectadores, ainda mais quando o programa é ao vivo, né, gente? E vale lembrar que a gente sempre reprisa domingo. Eu recebo muita mensagem no domingo de você que assiste a gente. Fico muito grata, muito obrigada sempre pela sua audiência. Quem vem aqui para os nossos últimos programas aí de 2020, né? Ele esteve aqui desde o começo do ano e ele tem bola de cristal, gente. Porque tudo que ele falou em relação à economia aconteceu. Muita gente até falou, não sei, será? E aconteceu. Quanto é que você está cobrando a consulta e evidência, Silvio? Seja bem-vindo, tudo bem? Que tudo bom bem, que você está aqui Carol. comigo, fico muito prazer feliz. Muito grande estar aqui com você, tá? Muito obrigado mesmo, a TV gente Poços. fica feliz que você e o colaborando, trabalho de vocês, 10, viu? Contribuindo. Silvio, já vamos começar assim na pegada, que nem eu já comecei com o Salmo falando do tal do auxílio emergencial que foi concedido a 67 milhões de brasileiros e se tornou o motor aí de crescimento do país em 2020. Que é triste da gente pensar, né? Aí com essa expectativa do termo desses estímulos financeiros, o Brasil vai ter de lidar aí com grandes dificuldades e desafios para 2021. Equilibrar as contas públicas, mitigar esses efeitos de todas essas crises, da crise sanitária. E aí, nesse cenário, para você, condições financeiras são mais importantes que expansão fiscal? O que você enxerga nesse momento? Caminha junto, cara. Caminha junto. O que acontece? A expansão da moeda,
ela hoje, vamos chamar de inflação, né? Hoje está com excesso de moeda. E um dos fatores é justamente essa auxílio emergencial. Pena que o auxílio emergencial ele foi mal distribuído. Certo. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, inclusive, ontem, uma operação da Polícia Federal está atrás, tá, de quem recebeu indevidamente. Ou seja, a gente falou lá... Eu espero que pegue, Silvio, com muita vontade. Não é justo. Carol, a gente falou lá no início do auxílio emergencial que o governo não procurou o CRAS, né? O CRAS, ele é o Instituto da Pobreza. Verdade. Ele tem, eu sempre falei, ele tem lá em Consolação, lá em Bandeira do Sul, Campestre, mas ele tem em São Paulo, tem em Recife, ele tem no país todo. Não foi, procurou a Caixa. E a pessoa entrava no aplicativo, sim, né? E aí eu digo para você, advogados, empresários, recebendo não 600, R$ 1.200. Pode. E muita gente que não tinha um celular, muita gente que precisou não tinha. A realidade é uma só. Esse dinheiro foi para o mercado, tá? Não foi distribuído corretamente, hoje tem que devolver. Mas ele pesou. Esse e outros fatores que não se investiu em produção. Existe um boom agrícola, né? Aí, só que isso aí já não vai acontecer no início do ano agora. Você acredita que o governo ele vai estender? Você acha que vai ser preciso estender, nem que seja por mais 3, 4, 5 meses o auxílio? Você acha que não? Que a partir de 2000... Porque essa é uma grande dúvida, né? De todas as pessoas, especialmente aquelas que realmente estão vivendo deste auxílio. Carol, duas coisas que a gente diz o seguinte, o pessoal fala, mas ajudou a economia foi bem, mas não existiu, durante todo esse período, não existiu sequer plano para ajuste da economia. A questão de uns 30, 40 dias, nós assistimos a briga do presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes disse, o Roberto Campos perguntou ao Paulo Guedes, cadê os seus planos para a economia? Ele respondeu, o plano foi vocês distribuírem dinheiro para os pobres, né? Que ele deixou bem claro que ele era contra isso aí. Ele falou assim, mas que plano? O plano, até o Paulo Guedes falou assim, esse plano é um plano conforme a Venezuela, né, bolivariano. Sim. Porque a briga dos dois, foi distribuído esse dinheiro, não existe nenhum plano para reativar a economia. O que acontece? Isso aí é o seguinte, é aquilo que eu falo, o que é inflação? Inflação é pegar a casa, que eu sempre falei, pegar a casa da pessoa, colocar as mercadorias na cozinha e o resto da casa cheio de dinheiro. Muito dinheiro para pouca mercadoria, eu adoro, pouca produção. É fácil da gente entender, então, verdade. É muito dinheiro, então as mercadorias vão ficando caras. Tá? O que está acontecendo? O dólar baixou. Por quê? Porque está gastando muito dinheiro, o governo está utilizando as divisas, porque a partir do momento que a gente começou a exportar mais, começou a ter mais dólares aqui. E isso aí ajudou o governo a jogar dólar no mercado para diminuir o preço do dólar. Ou seja, esse dólar não está tendo uma diminuição em virtude de produção, mas sim que o governo está jogando o dólar no mercado. Então, é uma baixa forçada. E a realidade é o seguinte, a inflação está aí e então, a expansão da moeda. A gente pode falar de ameaça inflacionária mesmo, porque a gente teve uma alta de 0,89% observada em novembro, né? E a inflação ao consumidor, que é medida pelo IPCA, a gente já falou disso aqui, ela acumula aí 12 meses e atingiu 4,31%, superando aí até a meta de 4% que já estava fixada. Então, assim, existe mesmo uma ameaça inflacionária. A gente pode falar isso, Silvio? É mais que isso, cara. Porque o que acontece? O que aconteceu com os índices? Isso aí a gente já vem falando, inclusive. Quem tem aluguel, o aluguel vai ser corrigido em 25% ao ano. Certo. Tá? IGPDI, tá? Ele está nessa faixa de 25% ao ano. Então, o que aconteceu com os índices? Se você consultar na internet agora, você vai ver que o índice da poupança, por exemplo, está corrigindo em menos de 0,5%, 0,02% a poupança. Que a poupança deveria pagar as aplicações, ou seja, o dinheiro está perdendo valor. Totalmente. Quem tem dinheiro no banco hoje,
ele não consegue, o que ele comprava, um imóvel, um carro que ele comprava, mercadorias que ele comprava há um ano atrás, hoje ele não consegue comprar. Então não são só esses 4% que o governo... Por que não são só esses 4%? Porque isso aí é uma cesta de produtos que ele pega alguns produtos e outro índice pega outros produtos. Tá? Então o que aconteceu? O que foi tirado de uma cesta? Questão de uns 8, 10 meses atrás, tirou dessa cesta de produto, tirou ficha telefônica, tirou gasto com locadora, alguns produtos que já não existiam mais retiraram. Então um índice deu 4%, o outro deu 8% e o outro está dando 25% ao ano. Então o que você tem que fazer? Isso eu falo para os empresários, eu falo para a dona de casa. O que é índice de inflação? Na realidade, ela não pode olhar só esse índice que o governo está dando de inflação, ela tem que olhar o que ela gasta, ela tem que criar o índice dela de inflação dela de casa. E como é que faz isso? Por exemplo, se ela tem filho na escola, então o outro não tem filho na escola, um tem filho na faculdade. As faculdades agora vai estar corrigindo, em média, tem faculdade querendo corrigir em GPM, 25%. Tem faculdade que agora vai ter que fazer aquela comissão tripartite, aluno, escola e governo. Isso não está acontecendo. Hoje, a economia, as fontes vivas, virou um samba do crioulo doido. Você não tem, não tem um índice que você possa confiar. Certo. Tá? Então você pega, por exemplo, o PIB. O PIB, a gente sabe que alguns índices, ele caiu em torno de 20% a 21%. O governo fala que caiu 4%, 5%. Então, o que está acontecendo? Eles estão fazendo índices que são os índices que são convenientes. É muito difícil você perder a credibilidade em índices do mercado. Tá? É o que eu digo, então, finalizando. Você tem que... o que é inflação para você? Você tem que pegar os teus índices, ver o que você está gastando, o que ele subiu. Tá? Agora, a maioria das pessoas não tem casa própria, tem aluguel. Né? Você imaginou um aluguel agora? Você tem que chegar para o dono do imóvel e falar assim, olha, por favor, não tem condições de eu pagar. Meu salário vai subir 2% e agora você vai estar, o IGPM, 25%. Então, o que adianta esse índice de 4%? Não adianta. Nada. Então, a pessoa tem que buscar os índices próprios. Faz todo sentido. Deixa eu abrir um gráfico da evolução da taxa de desemprego. Eu separei alguns gráficos aqui, já pensando aí da gente falar dessa projeção para 2021. Esse gráfico da evolução da taxa de desemprego, isso está entre as urgências, né? Grande urgência está em reduzir a taxa de desemprego e manter, né, o que a gente estava dizendo da inflação aí. Né, dentro da meta, mas o Silvio já explicou para a gente que a inflação é um pouco aquém do que o governo traz. Você acredita que o governo vai conseguir fazer isso, Silvio? Se a crise fiscal se agravar, a gente pode ter uma projeção de até 20% de desemprego? Carol, eu digo sempre, a questão do desemprego não assusta e é pior. O que é desemprego? Desemprego é aquela pessoa que estava empregada e perdeu o emprego. Sim. Então, existe o desemprego. Porém, ao longo desses anos, se houve desemprego, não houve abertura de novas frentes de trabalho, que a gente fala muito e sempre fala do neném. O que é o neném? Nem estuda e nem trabalha. Esse jovem... Tem os termos, como é que é? Se chama neném, é neném. Isso? Nem estuda e nem trabalha. Gostei, gente. E nem teve emprego. Então, isso aí, a gente fala hoje em 14,6, a gente está falando em 14, 15 milhões de desempregados. E esse neném, que ao longo de 5 anos, aquele jovem, aquela moça, aquele rapaz que tinha 15, 16 anos, sim, hoje ele está com 19, 20 e não teve o primeiro emprego. Isso são 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas que ao longo desses 4, 5 anos não foi criado emprego. 20 milhões, aliado àqueles que tinham emprego e não têm, nós estamos falando em 35 a 40 milhões de pessoas sem trabalho, sem emprego, entre os desempregados e os neném. E você acredita que o governo vai conseguir mudar isso, Silvio? Carol, quer dizer, a curto prazo é isso que eu falei da briga, né, do presidente do Banco Central. Não existe um planejamento. A gente falou ao longo desse ano aqui que deveríamos fazer uma reforma fiscal, uma sim, reforma administrativa, é a primeira, número 1, porque nós estamos arrecadando 77%, 80% para pagar funcionalismo público.
Tá? Isso começa em Poços de Caldas, vai em Bandeira do Sul, vai no estado de São Paulo, vai por todo o Brasil. Por mais que se arrecada, hoje a gente trabalha, paga imposto, o empresário paga imposto para pagar a folha de pagamento do governo. Entendeu? Não foi feito isso aí. O que aconteceu a semana passada, Carol? O que o governo deu um grande ênfase? Ele zerou a importação, colocou a alíquota zero para importação de armas. E a importação de máquinas e equipamentos para produzir foi lá em cima. Então, quer dizer, não estimula máquina para a empresa produzir, mas estimula para importar armas. Isso é política? A política do governo Bolsonaro, que inclusive foi uma das grandes tentativas dele para a eleição, e agora ele já está aí enxergando uma possível reeleição, utilizando, né, da mesma conversa que ele usou. Mas acho importante a gente ficar atento ao que o Silvio acabou de falar. Quer dizer, não tem imposto para arma, mas para o que precisa tem. Porque o que nós precisamos é produzir, é gerar emprego para esse jovem, para esse desempregado. É dar apoio para a empresa, para máquinas, equipamentos. Hoje, as alfândegas estão descaracterizando, colocando disponível muitas máquinas que vieram importadas, tá? Então, está sacrificando a empresa. Não tem projeto de produção para esse país, não tem projeto de desenvolvimento. E até agora não se apresentou nada também para 2021, né? Nada. Deixa eu abrir um outro gráfico, Silvio, você vai comentar isso também, que é esse gráfico traz para a gente o PIB, né? É o gráfico do PIB por trimestre, quero mostrar para vocês, porque a gente pode verificar nesse gráfico. É um gráfico bem resumido, gente, para a gente aproveitar o Silvio aqui. Depois do maior tombo, né, da história, o PIB cresce 7,7% no trimestre, esses dados são do IBGE, e eu quero saber o seguinte, se isso é suficiente, Silvio, né? Se isso realmente é suficiente para o crescimento e qual a expectativa do PIB para você em relação a 2021? Carol, é interessante, esses gráficos quando mostram, ele cresceu ali 7,7%. Mas olha o tanto que o tombo mas foi em relação grande. a abril e maio, que já estava lá embaixo. Exatamente, então, Silvio. se mantivesse... Agora, o que seria? Os índices interessantes seria ver de julho, agosto, setembro, em relação a julho, agosto, setembro do ano passado. Aí, ele não conseguiu voltar esse crescimento negativo. Então, seria, por exemplo, você tem... Ou seja, se engana, né? Quando a gente fala, 7,7% está lindo, não está, porque no acumulado está negativo. No acumulado está negativo. Agora, você cresceu, por exemplo... o que eu falo, um índice que apareceu, talvez você não mostre aí, indústria automobilística. Sim. Nós deixamos de fabricar 100 mil veículos, tá? E estava negativo. Só que esse mês a gente fabricou 10. Então, em relação ao mês passado, cresceu. Mas vamos ver o acumulado, deixou de fabricar 150 mil veículos, tá? O que a gente vinha fabricando, 40, 50 mil veículos, tá? Caminhões, a gente conseguiu produzir, que é um produto que está em alta. Nós conseguimos produzir 10, 12 mil caminhões. Certo. Mas só que a gente vinha produzindo 40, 50 mil. Se eu vou olhar no mês anterior, houve crescimento, mas vamos ver o acumulado. Está negativo. Está negativo. Tá? E qual que é a sua projeção que justamente PIB, mostra esse desemprego. Por que tem esse desemprego? Porque não tem produção, não está industrializando, não está gerando emprego. Então, e o governo não está facilitando para isso não está. Né? E sem plano nenhum para que isso aconteça. Pelo menos até agora. Né? Exatamente. A gente não viu nada até agora. Né? Quero mais um gráfico da Selic. Vamos mostrar aí. O Banco Central mantém, então, a Selic aí a 2% no último Copom desse ano. E você ficou de acordo com essa decisão? Você acha que era isso mesmo que tinha que fazer? Carol, a gente está vendo aí 2%. Esse índice diz o quê? Esse índice diz o seguinte, o governo está pagando menos para o banco o serviço da dívida. Isso é bom? É bom. Mas só que, por outro lado, o que acontece? 2% de juros Selic, nossa, o juro baixou. Isso é mentira, Carol. Porque quando você vai comprar um sapato, quando a pessoa vai ao comércio, a taxa do cartão está em torno de 3%, 4% sobre a compra. Tá? A pessoa não pegou dinheiro, o cliente não pegou dinheiro, não tomou emprestado e está pagando 2% de juros do cartão. Então, o que significa essa taxa? Não significa nada. Isso, por quê? Porque os bancos, foi um acordo eu vejo isso aí, foi um acordo entre o Ministério da Fazenda e os bancos. Olha, eu vou deixar a taxa Selic baixa, a gente vai pagar pouco juro para vocês, né, que é
em relação ao déficit primário, só que, por outro lado, eu vou deixar livre para vocês cobram o que vocês quiserem, 3, 4, 5, 10, 15%. Então, isso aí teria uma influência muito grande se a taxa do cartão de crédito, quando a pessoa precisar de um rotativo, quando ele diminuísse esse valor das compras do cartão de crédito. Então, essa taxa e nada não significa, entendeu? Não fez grande mudança. Não fez, não tem influência na economia essa taxa. Teria sim, se os demais juros acompanhassem, e não acompanha. Então a taxa Selic está baixa, mas o juros de banco está lá em cima. Silvio, com tudo que você tem falado aqui, né, mostrado, especialmente neste programa, né, mostramos aí que tem aí um Selic a 2%, mas que, né, olhando isoladamente, não é tudo isso que parece. Um crescimento de 7,7% do PIB, mas no acumulado está negativo. A impressão de que a gente tem, né, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, é que o governo fica maquiando as coisas para a gente. É isso? Para dizer para as pessoas que a economia está fluindo, está melhorando, calma, vai dar tudo certo. Não é nada disso. Não. Então é isso mesmo, quer dizer, não é nada dessa maravilha que está em recuperação, que estão dizendo aí. Basta dizer o seguinte, o Brasil empobreceu. O Brasil, você fala hoje, um exemplo, eu falo bastante da cafeicultura, tá? Para você ter os índices. Historicamente, Carol, você tem o gado, por exemplo, tá? Uma arroba de gado, hoje, uma arroba do boi, hoje ela está em torno de 280, 300 reais. Certo. Hoje, com 2 arrobas de boi, você compra uma saca de café. Há um passado próximo, agora bem próximo, você precisava de 3, 4 arrobas de boi para comprar uma saca de café. Poxa. Hoje, para você produzir uma saca de feijão, em 4 meses você consegue ter 3 produções de feijão no ano. Uma saca de feijão está 280, 300 reais. Com 2 sacas de feijão, você compra uma saca de café. Você precisava de 5, 6 sacas de café. Ou seja, as commodities, elas estão perdendo as referências. Então, é isso que eu falo para você. Mas está vendendo, está empobrecendo. Então, se você for olhar, mas o gado, o sujeito está ganhando dinheiro agora, mas quando ele for repor esse gado, ele não consegue repor o gado, ele não consegue manter essa atividade. Ou seja, aí que entra o que eu estou te falando. Certo. Cada um tem o seu índice de inflação próprio e perdeu-se as referências em relação aos índices. E você falou que o Brasil empobreceu, e eu quero acrescentar que o real é a moeda com pior desempenho, gente, do mundo em 2020. Abra para mim o gráfico do dólar, por gentileza. Vamos mostrar aí, então, o risco fiscal, a crise econômica, uma possível nova onda aí da Covid-19. Como é que fica essa valorização do real, Silvio, em 2021? O que você acha que vai acontecer? Lembrando de novo que a nossa moeda foi a moeda com pior desempenho do mundo em 2020. Inacreditável isso. Inacreditável. Carol, quando você fala que às vezes a gente tem uma certa assertividade naquilo que a gente fala, eu penso assim, o dólar também, o maior produto dos Estados Unidos chama-se inflação. Baseado naquela, eu falo sempre, é até engraçado, você coloca toda a mercadoria, toda a produção na cozinha e o resto da casa, você coloca em moeda, você precisa de muito dinheiro para casar com essa moeda. Certo. Então tá, os Estados Unidos é assim, porque isso é científico, na Europa é assim. Só que, se eu for pegar hoje, para você ter uma ideia, se eu pegar R$1 e for na Argentina, eles não aceitam. Se eu for no Paraguai, eles não aceitam. Mas se eu for com dólar, eles aceitam. Aqui no Brasil eu aceito. Ou seja, toda essa moeda, esse dinheiro inflacionado que tem nos Estados Unidos, ele manda para o mundo inteiro. Ou seja, fica pouca moeda lá para pouca produção. Então, existe o marketing. O americano ele é muito avançado em marketing. Se você chegasse hoje e falasse, olha, nós vamos trocar o dólar, que é verde, a gente vai colocar ele azul. Se devolvesse para os Estados Unidos quebraria de um dia para o outro, porque é o país que tem a maior dívida interna e externa. Os Estados Unidos, eu sempre digo, hoje ele está na mão da China, porque a China fala assim, eu vou tomar essa medida. Os Estados Unidos, não, dali a pouco eles entram em acordo, porque a China tem 50 trilhões
de títulos em moedas americanas. A China sempre fala assim, olha, eu vou devolver o dinheiro. Quebra os Estados Unidos. Quebra. Então, o que acontece? Os Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos, ele precisa dessas economias mais fracas para ele impor a moeda. E é o que acontece com o Brasil. E o Brasil, ele teria que ter a independência dele, como nós já tivemos num passado recente, nós tivemos uma moeda consistente. Hoje não existe consistência no índice, não existe consistência nas moedas. Então, é engraçado a gente falar, a gente está num barco totalmente à deriva. E a gente, hoje, a gente precisa dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o que a China faz com os Estados Unidos faz com o Brasil. Gente, tá? Então, é um efeito dominó. Então, como que inverte isso aí? Investindo em produção, o Brasil produzindo, e o Brasil sabe fazer isso, Carol. Porque assim, o Brasil, ele tem um campo muito fértil, né, Silvio? A gente sabe disso, inclusive para crescimento, mas a gente vive nessa encruzilhada política especialmente, né? Você falou tudo, Carol. A nossa encruzilhada é exatamente política. Por quê? Hoje não existe uma política de desenvolvimento econômico, tá? Certo. Hoje é polarizado em todos os setores só para reeleição, reeleição municipal, reeleição estadual. Então toda a nossa política está voltada a eleições. E não existe uma política, um plano de governo. De desenvolvimento mesmo. Você vê, poucos municípios que eu conheço, que a gente vê que tem um pouquinho de planejamento, consegue sobressair. Quem consegue fazer um pouquinho de planejamento, consegue viver nessa parafernália todinha, sabe? A insegurança jurídica desse país é muito grande, tá? Por quê? Porque o governo dele faz de tudo para manter as benesses de um setor público e não do setor privado. O setor privado fica totalmente à deriva. Ser empresário é herói no Brasil, né? É ser herói. Não, tá para super-herói. Eu acho que tá mais para louco. Louco. Vou passando do herói pro louco. Tá me avisando aqui que tá acabando, mas me dá um minutinho, só que eu tenho duas perguntinhas muito importantes. Vamos compactar aí. Você falou aí sobre os bancos e eu queria saber desse futuro das fintechs, porque a gente acabou de chegar aí o pagamento em Pix. Você acha que o governo vai criar um novo imposto mirando aí nesse formato de pagamento? Olha, seria uma solução. O caminho é para isso. Mas o que eu vejo? Em todos os países do mundo tem vários bancos, 5, 10, 15, 20 bancos. No Brasil nós temos 3 bancos. Sim. 3 bancos. Então, eu não acredito, porque é aquilo que eu falei no início. Esses 3 grandes bancos, eles têm o governo na mão. Você não sabe onde inicia e onde termina o envolvimento. Banco, governo, governo, banco. Quando você tem num país apenas 3 bancos, e não precisa nem falar, você tirando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que inclusive esses bancos, a parte boa desses bancos, esses 3 bancos querem comprar, então eu desacredito em qualquer, seria a solução. As fintechs, e todas essas outras tecnologias. Mas você está na mão de 3 bancos. E eles dominam, inclusive, toda a política brasileira está na mão desses 2 bancos. Quando você olha lá no Congresso, as bancadas temáticas, os bancos, a bala, né? Então, as bancadas, essas bancadas temáticas, a mais forte é a bancada dos bancos, né? Ô Silvio, para a gente terminar, a última diretora, eu prometo, tá? Para você é o seguinte, me fizeram essa pergunta e eu disse que eu ia remeter a você. A perspectiva de segurança para quem tem dinheiro guardado em banco, o que você aconselha? Mantém, retira, coloca onde? Dá um conselho aí, um conselho de consultor. Todos os empresários fazem essa pergunta. Quando você tem aí uma empresa de aplicação, você tem 3 bancos. Nenhum banco vai te pagar 0,5%. Nenhum banco vai te pagar 0,5%. A coisa chegou num nível tal que antes você tinha um imóvel, você alugava ele por 0,5% do valor. Hoje você consegue alugar ele por 0,2, 0,3. Então, imóvel é uma questão mais segura. Só que depois você não tem liquidez. Numa aplicação você tem 3 itens: segurança, liquidez, rentabilidade. Rentabilidade não existe. Liquidez do banco, eu coloco em dúvida a liquidez daqui para frente dos bancos, tá? Então, nesse momento, ficar com dinheiro seria mais interessante? Olha, Carol,
é muito difícil você falar. Por quê? O certo, o correto para um país é a pessoa pegar, estabelecer um negócio, montar uma pequena indústria, investir naquele empreendedor. Olha, Carol, você tem uma ideia, eu vou investir em você. Eu tenho um dinheiro no banco, eu vou investir em você. É assim que funciona a economia. Mas o que vai acontecer? O que desestimula mais do que banco? Essa alta carga tributária, direito trabalhista, uma justiça do trabalho esperando que aconteça alguma coisa, encargo. Lados, né? Então, quer dizer, a gente não aconselha uma pessoa a empreender nesse momento. Deixar o dinheiro no banco, além de ganhar pouco, a gente não sabe. Se continuar nesse nível aqui, eu tenho exemplos, porque a nossa experiência em 83, 86, que começou aquela quebradeira de banco por estar muito inflacionado, nós corremos esse risco hoje, novamente, porque a questão é estrutural. Então, Carol, eu hoje de manhã estava falando, 4, 5 horas da manhã, com meus amigos, eles estão disputando a eleição tanto no Congresso quanto no Senado. Eu li. Então, o que acontece, Carol? É fundamental que esse alinhamento político do Congresso e do Senado comece, mude essa política. Nós estamos entrando no 3º ano desse governo, não existe nenhuma política. Então, a nossa esperança é que haja um consenso nesse novo Congresso, nesse novo Senado de Câmara, para mudar, para aprovar uma pauta de produção, uma pauta que mude essa realidade. Porque se não houver essa mudança, Carol, é muito triste o caminho que a gente vai trilhar para o ano que vem. E a gente espera que realmente essa mudança venha, né, para que a gente possa aí começar a enxergar aí luz no final do túnel. Gente, eu prometo que o Silvio vai sentar muito nesse sofazinho em 2021, tá? Dá muitas dicas aqui pra gente. Silvio, obrigada, viu? Obrigado, você Carol. Você ficaria horas conversando aqui com você, já até caminharia aí o bate-papo, já falando de startup, de investimento, a gente ia longe, mas fica para uma próxima. Obrigada, viu, Silvio? Obrigado, Carol. Eu que agradeço você, TV Poços, a imparcialidade de vocês, o profissionalismo de vocês, tá? Parabéns mais uma vez. E esse é o intuito que a gente traz sempre, né? Poder te ajudar. Olha só, a gente fez um programa super bacana falando dessas perspectivas econômicas, trazendo aí outra parte de consultoria em vendas para você que é empreendedor, para você que é empresário no Brasil. Tira o chapéu para você, viu? Domingo tem reprise e a gente volta na semana que vem. Semana que vem é o último programa de 2020 do Jornal 360. Quer entrar Natal, Ano Novo, com os programas aqui especiais da TV. Te vejo semana que vem, não pode perder, hein? Até lá, tchau.